noite, queridos da NET. Muito bem-vindo a mais um Lente Esportiva de Quinta. Você que está acostumado aí com a Luciane Marquezin hoje em frente às câmeras, apresentando junto comigo. Hoje vai ser um pouquinho diferente, mas sempre bom, sempre trazendo ótimas novidades para você. Hoje com o Karatê, como você pode ver aí, muita força, muita garra e determinação. E para mim, para apresentar comigo nesta noite de quinta-feira, Mariana, ela que é estreante aqui no Lente Esportiva, veio reforçar nosso time aqui das mulheres loiras, graças a Deus. Boa noite, Mariana. Boa noite, Renata. Boa noite, amigos aí de casa. Boa noite, professor Valdir. Isso aí, para apresentar aí o Karatê pra gente, para mostrar como que é as técnicas, como que vai ser aqui em Americana, alguns campeonatos, informar tudo que é sobre esse esporte aí que é difundido aí pelo nosso grande Karate Kid, o nosso professor aqui, Valdir. Boa noite para o Valdir, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no programa. Boa noite, eu agradeço o convite, né? Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês e espero poder ajudar nas informações aí relacionadas a esse esporte aí que é praticado no mundo todo. E vamos iniciar aí, então, apresenta você para o pessoal de casa, fala como que é o seu dia a dia, como você iniciou no Karatê, como que você conheceu ele, explica pra gente. Eu vou explicar de uma maneira bem tranquila e eu sei que as pessoas vão entender. Eu comecei a treinar Karatê aos 17 anos e comecei como todo mundo, né? Eu estava cansado de apanhar na rua e eu queria bater. Aí o Karatê surgiu aqui em Americana e aí eu fui visitar a academia, gostei e em pouco tempo eu já descobri que o Karatê não era para se brigar na rua, né? Acima de tudo ele estava se tornando um esporte e como esporte ele me ensinou algumas regras que até então eu não tinha, não conhecia. E aí brigar na rua nunca mais e passou a fazer parte da minha vida. Hoje eu dou aula de Karatê já há uns 20 e poucos anos já. Tenho, né, na família tem alguns karatecas, minha filha, meu filho, minha esposa também treina Karatê. Então eu acredito que esse esporte aí mudou a minha vida. Na família, então, todos são adeptos, mas por sua causa ou já havia? Eu acredito que foi por minha causa, né? Eles viram, né, eles conheciam bem, né, a forma em que eu me comportava, depois foram vendo as mudanças, depois também eu comecei a competir, né? Comecei a ganhar títulos e esses títulos saíam no jornal, a gente dava alguma entrevista nas rádios aqui de Americana, Santa Bárbara. E aí eles começaram a achar legal. Minha filha mesmo, ela já começou a competir já com 11 anos, né? Treinar e competir. Ela ganhou tudo que competia, né? Todas as competições. Mas aí depois ela mudou os destinos dela, né? Hoje é mamãe, me arrumou 2 netos. Então mas as coisas... Os netos com certeza serão karatecas, serão, né? porque eles sabem que o avô luta, né? Então eu tô me tornando vítima deles, né? Eles vão passear em casa e aí eu tenho que ficar aguentando as voadoras deles. Mas é de uma maneira bem bacana e eles sabem que não é para agredir ninguém. Professor, conta pra gente qual que é o orgulho de ter essa faixa na cintura? Olha, realmente é um orgulho muito grande pelas informações que eu tenho. A nossa querida Mariana aqui também é praticante de arte marcial. Para chegar numa faixa preta você precisa ter muita disciplina, muito respeito acima de tudo, em relação a tudo, sem exceções. Aí sim você conquista uma faixa preta sendo um verdadeiro faixa preta. Porque o faixa preta não é aquele que ganha de todo mundo, ganha campeonato. É aquele que sabe respeitar uma criança, sabe respeitar um idoso. A conduta dele o torna um faixa preta, não esse símbolo que está na nossa cintura. Então eu tenho orgulho dessa faixa pelo que ela simboliza na minha vida. Então eu acho que ser faixa preta, você tem que se sentir orgulhoso mesmo, porque tem que ter muita determinação. E aí você de casa que está gostando desse assunto, que gosta do Karatê, tem dúvidas, quer perguntar pra gente, quer tirar suas dúvidas aqui com o professor, um faixa preta aqui, grande amigo nosso. Mariana, qual que é o nosso telefone e e-mail aí pro pessoal de casa? O nosso telefone é o 34718936, tá? Twitter, @Lente Esportiva. O e-mail ao vivo, @netservicos.com.br e o nosso Facebook, facebook.com
youtube.com/lente esportiva. O pessoal de casa aí que tem amigos, sempre eu falo isso, nós passamos para 9 cidades aqui da região, mas você que tem amigo que gosta de karatê também, que é aí do outro lado, de outro estado, é só acessar o facebook.com/lente esportiva, clicar no ao vivo, vocês vão assistir, assim como o pessoal das 9 cidades, vocês vão assistir ao vivo também, vão poder presenciar e até mandar e-mail e tirar suas dúvidas aqui. E, professor, como que começou o karatê? Da onde veio o karatê? Vamos lá na raiz do negócio, vamos começar do começo, como a gente brinca. É que é incrível, né? Como tudo tem raiz, né? Com a China, né? Então, o karatê, ele teve os caminhos dele, que tudo, na verdade, eu acredito que inicia na Índia. Da Índia, China, China, Japão, Japão, o resto do mundo. É nisso daí que Exato. Em nenhum lugar, tudo fala que é naquela cidade que iniciou lá, que agora faz parte do Japão. É isso mesmo? Em Okinawa, que eles falam, né? Mas, na verdade, Okinawa era uma ilha que tinha divergências, né, em se tornar independente ou ser alguma coisa só. Então, na verdade, a pessoa que criou para nós o karatê moderno, que difundiu para o mundo, que é o que nós chamamos de o nosso mestre, o Getin Funakoshi, ele realmente começou a difundir o karatê em Okinawa mesmo. Entendi. Aí depois ele foi convidado para lecionar nas universidades do Japão mesmo, tudo. Mas teve um trajeto, uma história antes de chegar em Okinawa. O início não foi em Okinawa. Então ele buscou conhecimentos fora, que ele já sabia que tinha, e depois de lá é que ele fez todo, né, o procedimento, todas as regras. O judô tem kata também, e foi o Getin Funakoshi que desenvolveu o kata para o judô, através do amigo que era o Jigoro Kano, que é o mestre do judô, o que difundiu, criou o judô para o mundo. Então tem ali até uma parceria de uma arte marcial com a outra, entre o karatê e o judô. E nessa história aí, como que veio para o Brasil? Olha, para o Brasil, na verdade, nas faculdades do Japão, nas universidades, você estudava, né, você fazia sua graduação, seu curso superior, e treinava, e praticava alguma modalidade. No caso lá, o Getin Funakoshi, ele começou a ensinar, aí os engenheiros da vida, né, os primeiros que chegaram aqui no Brasil, eles eram engenheiro agrônomo, engenheiro de outras áreas, mas de contrapartida eles já tinham a graduação de faixa preta, trazida de lá. E aí eles situaram aqui no Brasil e começaram a ensinar karatê para as pessoas. E aí, né, se tornou uma febre entre o público adulto, né? As pessoas procuravam eles porque queriam realmente aprender o que é esse karatê, que eles já tinham ouvido falar. Mas na verdade foram os engenheiros que saíram de lá como faixas pretas, formados em engenharia, e vieram, né, para colonizar aqui, ajudar a desenvolver o nosso país aí. Isso, quanto tempo atrás, mais ou menos? Nossa, isso daí, eu acredito que eu já tinha até nascido, né? Acredito que foi em torno de 1960, 64, mais ou menos, aí que começou a chegar os primeiros professores japoneses mesmo aqui no Brasil. Mas de lá para cá, o karatê só cresceu no país. Professor, qual que é o propósito, o objetivo do karatê? Olha, o propósito hoje, né? Vamos falar do hoje, né? Porque eu, particularmente, eu sou muito amigo do Odair. O Odair a gente conversou, reuniu muito, porque nós percebemos que o karatê, ele estava partindo só para o lado da competição e a gente estava esquecendo o educacional. E hoje, o karatê que eu ensino não é o mesmo que eu aprendi lá no passado. E como é esporte, então eu chamo de esporte educacional. E esse educacional vem do quê? Vem de disciplina, de respeito, desenvolvimento de treinamento em grupo, que aí ele vai aprender no futuro a lidar com pessoas, a fazer trabalho em grupo. E tem a sua individualidade, mas o que a gente procura trabalhar acima de tudo é saber se portar com outras pessoas, se interagir, integrar. E tem as competições que também dá para você testar o seu eu, né? Que todos nós temos um eu lá dentro que às vezes é obscuro, e ali com os treinamentos você descobre. Porque está dentro do ser humano, né? Ele crescer em cima do mais fraco, e quando ele acha alguém que pode ser mais forte do que ele se retrai. Então aí é onde a gente fala que o karatê tem que entrar para mostrar que você tem que respeitar, independente de ser o mais fraco
ou se você fica com medo do mais forte, tratando e respeitando todo mundo igual, você não terá problema. Então a vertente do Karatê hoje é educacional e também como esporte, mas não focando o lado medalha, troféu, título. A gente foca o ser num todo. Chega a ser uma filosofia mesmo. É uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. Então, porque é bonito de ver, a gente pude pesquisar bastante, assim, nesse... É pouco tempo, mas o que a gente lê realmente é que o Karatê ali é a filosofia, a determinação, é o conhecer, a energia interior, né? O que você utiliza para os golpes. E é muito bonito isso. A gente costuma falar, a gente fala que é corpo, mente e espírito. Quando a gente fala espírito, não tem nada a ver com o lado religioso, né? Cada um tem a sua religião. Mas espiritualmente é vencer a preguiça do dia a dia, né? Os desafios do dia a dia. Então, tudo que for relacionado a você vencer, a gente coloca que é o espírito da pessoa que está ali, né? Combatendo os males do dia a dia aí, né? Que é os desânimos, preguiça, as faltas de vontade, de objetivo. Então, o espírito tem que estar envolvido. E se você tem uma mente boa, não tenha dúvida que seu corpo vai ser um corpo sadio, um corpo ótimo. Mente sã e corpo sã, famoso, né? É famoso mundialmente. Pra mim não tá funcionando muito isso de vez em quando. Tá meio desregularizado, meio, né, quebrando, mas aos poucos eu vou aprendendo, viu? Cada esporte que vem aqui é uma lição a mais que a gente pega. E a gente estava brincando aqui nos bastidores do nome Karatê, né? Cada lugar que a gente vê é escrito de uma maneira, é falado de uma maneira. Explica pra gente como que é isso. É que o significado da palavra Karatê é que o cara é conhecido como mãos, né? E o T é mãos e o cara é vazio. Então é a arte das mãos vazias. Então nós não usamos arma para nada, enquanto que no passado usava muito o tchaco, aquelas ferramentas que se usava na agricultura da época. Então eles aprenderam a lutar muito com isso daí. O Karatê tem alguns estilos que ainda difundem essas armas aí. O Kung Fu, ele trabalha mais em cima dessas armas da época e tudo. Então teve até um fato engraçado. A gente estava dando aula em Limeira, foi junto, o professor estava lá junto com o Daíra, a gente parou o carro, a polícia deu um fecha tão grande na gente com arma para a cabeça. Aí vão para a cabeça e sai do carro, aí a gente saiu de kimono, aí os policiais já relaxaram. Eles estavam numa adrenalina, aí ele falou que tinha uma notícia de um carro preto, né? O nosso carro era um Voyaginho preto, tudo. E aí, para não perder a viagem, eles deram uma geral para ver se achava alguma arma relacionada a Karatê. Perguntava, tem o tchaco aí? Aí entra com arma branca. Mas... seria isso daí. Mas aí eles viram que a gente era da paz, era do bem, aí eles pediram desculpa e aí foram embora e nos deixou em paz. Mas a gente acabou tomando um grande susto, né? Mas o Karatê é mãos vazias. Quem é karateca não usa arma, não anda com arma. A arma é corpo, mente e o espírito dele. E a gente tem participação já, Mariana. Quais são uma participação? Olha, a participação da Ana Lúcia Parreira. Ela manda um beijo para nós. Ana outro. Lúcia, né? E ela pede para o professor comentar um pouco do Bruce Lee. Do Bruce Lee? Olha, eu tenho que tirar o chapéu por ela ter lembrado, porque realmente a gente acaba esquecendo um pouco da história, né? Ele tem muito a ver com tudo isso que acontece no mundo das artes marciais. Eu mesmo ia assistir filme dele, eu já cheguei a andar de sapatilha, calça de agasalho, sapatilha e meinha branca, igual o Bruce Lee andava. E também, né, os nossos telespectadores aí têm que entender, eu já pesei 62 quilos, né? Hoje eu estou com 47 anos, não dá nem para andar de sapatilha, não arrebenta a sapatilha, né? Então, na verdade, o Bruce Lee tem tudo a ver, o cinema, esses atores que hoje, né, são famosos aí através das artes marciais, né? O Van Damme aí, o Steven Seagal, né? Isso. Tinha um outro americano lá que usava uma barbinha lá, eu esqueci o nome dele. Eles vieram aproveitando aquilo que o Bruce Lee fazia e acabaram se projetando para o mundo do cinema aí através da arte marcial. E, lógico, eles são praticantes realmente, até o Anderson Silva aí anda sendo meio aperfeiçoando algumas técnicas aí com o Steven, Entra em todas as lutas aí, junto com o Lyoto também.
Então, a gente tem que respeitar eles, mas o Bruce Lee, eu acho que eles teriam que dizer, obrigado, Bruce, porque você foi o cara que nos deu a vertente aí pra gente se projetar aí no mundo das artes marciais. E as artes marciais acaba devendo tudo também a ele. Hoje em dia, a ação dos filmes, a maioria exige isso. E acho que a maioria dos atores hoje em dia em Hollywood fazem algum tipo de arte marcial, mesmo como além de filosofia, para o próprio trabalho, né? A arte marcial está sendo considerada uma válvula de escape para a vida moderna, né? É o estresse, é o dia a dia nosso, é correria. Eu tenho certeza que todos falam, se meu dia tivesse 28, 30 horas, seria maravilhoso. Não, o dia só tem 24 horas, você é que tem que coordenar os seus minutos aí para poder, né, fazer algo bacana. Mas eu sei que todas as artes marciais, com bons professores, ela realmente é uma boa válvula de escape aí para quem tem essa agitação aí no dia a dia, em relação até mesmo ao condicionamento físico, né? Todos os esportes aí de contato, né, de luta, promovem isso. Exatamente. O condicionamento físico que é exigido para você praticar arte marcial dá um ótimo retorno, né, para você na questão aí da saúde. E tem uma ou outra arte marcial que melhora, o condicionamento fica melhor, né? O próprio Muay Thai mesmo é uma excelente arte marcial para condicionamento físico, tem famosos aí que praticam, né? E eu fico feliz que as artes marciais hoje, a mentalidade dos professores principalmente mudou muito, que pratique como esporte, como saúde, né? E esqueça aquele negócio do passado que ficava um disputando com o outro, quem era o melhor. Não, quem é o melhor é no dia a dia, né? Conforme você lida com as suas situações. Tá certo. E para saber um pouquinho das técnicas, a gente tem um VT aí que mostra vários combates. E aí eu queria, Valdir, que você explicasse um pouquinho pra gente enquanto vai passando. Chama o VT, por favor. Isso daí é uma competição e já é da época do karatê mais tradicional mesmo. Isso daí era conhecido como Shobuipon, ou seja, luta de um golpe só. A hora que o golpe encaixar de uma forma perfeita mesmo, um dos dois vai sair machucado. Olha, vocês podem notar. Esse aí até perdeu o fôlego. Esse daí, esse lutador que está com a faixa vermelha, ele é faixa preta, mas ele é um mito no mundo do karatê. Só que vocês viram que ele tomou um golpe lá, um giratório, o Shirogeri, ó, na costela, e ele dobrou, que cortou um pouco ali. Então, realmente, era muito violento, olha lá, um chute que foi a nocaute direto. Ó. Hoje vocês veem isso no MMA, né? Mas isso não é novidade no karatê antigo, no karatê do passado. Então, não está mais tão difundido esse tipo de competição aqui no resto do mundo mesmo. Onde ele ainda é forte é no Japão e no leste da Europa. Daí eles gostam disso porque eles são meio sanguinários, né? Eles gostam de ver sangue mesmo. Aí vocês veem que são mulheres, né? E mulheres lutadoras, né? Bem lutadoras, eu não quero encontrar uma dessa na frente, realmente, não. Os europeus, eles treinam com uma determinação muito forte. Você sabe que eu assustei realmente na hora que eu vi esses VTs, eu que escolhi os vídeos. E eu vi que era realmente violento. Aí, agora você comentando que é antigo, é uma grande diferença mesmo. Né? E realmente eu já disputei competição assim, já fui campeão em competição assim, mas numa delas um atleta nosso saiu do ginásio direto para o hospital e deu trabalho para ele, ficou internado 4 dias. E a gente ganhou uma medalhinha tão pequenininha que falei, nossa, qual é o sentido, né? Mas aí você conversa com ele, ele fala, eu precisava disso. Falei, incrível, né? O ser humano é estranho. Cada louco com sua mania. Exatamente. Aí, uma entrada forte, ó, você pode ver que eles usam uma luvinha que não protege nada, não é igual... Até mesmo o MMA, a luva dele protege até bem. Eu estava vendo, dependendo de alguns vídeos realmente, tem algumas lutas que eles estavam com luva.
e outras utilizando demonstração também com o Chaco e tudo. Eu fiquei até na dúvida, eu falava assim, será que isso é karatê? Porque a gente não vê tanto isso, né? Não, nas competições não usamos o Chaco, nada, para demonstração. Quando a gente vai fazer uma demonstração, a gente treina, ensaia bastante ela antes, para não dar nada de errado, porque você imagina, todo mundo lá olhando, de repente você erra um golpe e a pessoa vai a nocaute. Então é bem ensaiado, bem treinado. Eu faço isso com crianças. As crianças hoje fazem eu não faço mais demonstração, eu levo eles para fazerem. Porque eles têm uma capacidade de aprender. Psicomotricidade é incrível. Olha, você fazer uma, 2 vezes, ele já sai fazendo. E eu sabia que eu tinha que repetir 30, 40 vezes para poder conseguir alguma coisa. Então, as crianças são capazes de fazer demonstrações espetaculares e ninguém se machuca. Tá certo. E você aí de casa que está gostando desse assunto rico aí, de muita filosofia, não espere um pouquinho que a gente vai e volta rapidinho, no intervalo. Voltamos, eu não falei para você que era rapidinho, você que está ligando o televisor agora ou estava assistindo a novela, ou tentando assistir a novela e veio para o nosso canal, estamos falando de karatê, das técnicas, da sua filosofia, e aquele que já estava assistindo desde o primeiro bloco conversou com a gente e mandou um recado. Quais são os recadinhos, Mariana? Olha, eu tenho um recado aqui do Mazola, que mandou um recado para o professor. Estou te vendo, foi uma surpresa. O Mazola é um grande amigo meu do passado, ele foi praticante também. Um abração, Mazola, obrigado. Outro do Bruno Melo, perguntando qual foi o maior título, o maior prêmio que você já ganhou, professor? Olha, eu tenho vários títulos, mas tem um que eu não esqueço, porque tem um grupo que fazem parte desse título aí. E o povo, né, a população de Americana, as mais jovens não sabem, mas nós, aqui Americana, nós fomos a primeira equipe de karatê do interior a se tornar campeã paulista. Depois de nós, outras equipes do interior ganhou. Mas antes de nós, nenhuma tinha ganhado, era só São Paulo que ganhava. E nós fomos a primeira que conseguimos esse feito aí, foi em 1991. Então, em 1991, nós fomos os campeões paulistas. A equipe era, até uma homenagem, né? A equipe era eu, João Donizete, o Paulo Dias, o Odair Dias e o Martino Mastrorroco. Eram 5, era 5 de uma cidade contra 5 de outra cidade. O maior número de vitórias passava a próxima fase. Nós vencemos 6 cidades, chegamos na final e ganhamos. Inclusive, também foi um feito grande para Botucatu. A final foi entre 2 cidades do interior. O pessoal da capital não conseguiu nos vencer e nós fizemos a final e ganhamos deles. Então, 1991 foi o ano do Karatê de Americana e, para mim, foi o título mais importante. Olha que eu tenho título brasileiro, mas ser campeão paulista naquela época não era para qualquer um. É isso aí. E a gente vai falar do treinamento de karatê e para ilustrar alguns estilos, né, alguma parte do treinamento, a gente tem um VT aí do kata. Chama VT. Isso daí é o kata em equipe, né, que tem nos jogos regionais. A Americana ficou vice-campeã, né? E executado de uma forma sincronizada. O que os árbitros, né, julgam aí é o sincronismo do trio. É um kata de faixas pretas, né, chamado de nível superior. Então, para quem está assistindo, é só olhar o momento exato em que os 3 fazem as técnicas aí. É um adversário imaginário que tem na nossa frente nesse momento. Você imagina aplicando defesas, ataques. Mas o kata foi desenvolvido para que o atleta possa treinar longe do professor, longe do dojo, da academia. É uma técnica até de treinamento, então, próprio. Muito eficiente, próprio. Nós costumamos dizer que quando o professor ensina o karateca, um kata, ele está dando aquilo lá para o atleta, porque o atleta aprende, não esquece mais e pode praticar em qualquer canto do mundo, desde que ele tenha um pequeno espaço. E é bonito de ver.
Agora eles vão aplicar em partes, Renata, algumas partes. Aquele atleta do canto executa um pouco, e os dois aqui aplicam. O nome técnico que o mundo inteiro conhece é como Bunkai Kata, ou seja, a aplicação, né, dos movimentos. Aí eles vão continuar fazendo, olha. Aqueles movimentos anteriores que eles apresentaram, eles estão aplicando agora algumas partes deles. Existe a competição nos jogos abertos, as finais é feita em equipe e tem que aplicar algumas partes deles. Perfeito. E as outras técnicas como Gohan e Kamite, né, que chama? É o Kumite, e o Kihon. O Kihon é onde você prepara, né, nós chamamos de treinamento de base, né, para você fazer um bom kata, um bom preparo físico, que nem a Mariana tinha dito ali do condicionamento, e aí onde você desenvolve as técnicas básicas do karatê. E o Kumite é a luta, né? A tradução de Kumite para nós é luta. Então, alguns lugares falam Kumite, outros lugares falam luta propriamente dita. E o Karatê tem uma peculiaridade, né? As pessoas, que é normal a gente ver aqui no Brasil, escrito Karatê com C. Aí, a gente acredita que tem que respeitar o que é a origem dele, né? Se foi difundido para ser com K no mundo todo, então, quando escrever Karatê, teria que ser com K, mesmo não considerando, a palavra não é portuguesa, então teria que ser com K, não com C. Mas a parte aí do Karatê em si não vai mudar nada, se vai escrever de um jeito, pronunciar de outro. O importante é a linguagem universal dele, que em qualquer canto do mundo, todos vão entender o nome dos golpes. Para falar um pouco da evolução do Karatê aqui no Brasil, a gente vai chamar um VT que a gente lembra de 1800 e bolinha atrás, né? Eu lembrei perfeitamente, que é da época que eu nasci. E eu queria que vocês aí em casa também relembrassem junto com a gente aqui. Chama o VT. A história é apaixonante. Make a perfect picture. How do I know if my picture's the right one? If come from inside you, always right on. Lesson about the balance, not just karate, lesson for all life. Why train? So I won't have to fight. Hey, Karate Kid, let's take a move. You got points or no points? You're dead meat. I don't have much of a cheering section. You got me. In the end, it will be in Daniel's hands. In his body. And most of all, in his mind. Concentrate, focus, power. Remember balance. No mercy. Columbia Pictures present. Dá até dó na hora que ele fala no mercy, sem misericórdia. E na verdade ele dá aquele golpe, existe um nome daquele golpe final? Ele é conhecido como a posição do Groco, né? Que ele faz lá igual um pássaro que costuma ficar na areia, ele dá um ventinho e ele abre as asas. Então ele fez mais ou menos igual aí. Eu conheço dessa forma. Quem fez parecido foi o Lioto, né? O Lioto deu uma dessa e foi bacana. E depois desse filme mudou alguma coisa aqui no Brasil? Foi realmente esse o difusor? Eu acho que foi, principalmente para essa nova geração. As meninas descobriram que elas podem praticar karatê. Os meninos, né, descobriram que não tem diferença. Eu fico fascinado com a criançada. Os meninos, eles não diferem uma menina de um menino, eles tratam igual. E aí você põe para treinar um menino com a menina. No passado existia competição, até hoje em alguns lugares existe. Até os 6 anos, meninos e meninas competem um contra o outro. Nossa, e não dá nenhum problema, eles se respeitam, eles se entendem, e é um negócio muito bacana. Mas depois do Karate Kid, realmente aumentou o número de procura nas academias. Hoje mesmo eu dou aula em média de 90 a 100 alunos que eu tenho. Eu estava comentando, foi com você, né, Renata, que em torno de 85% são crianças abaixo de 12 anos. Adulto mesmo a gente tem pouco, não tem muito adulto. Então o Karate Kid aí, como eu cobrei dos artistas aí de Hollywood, o Bruce Lee, né? Então eu tenho que ser grato também pela minha profissão, pela minha arte, ao Karate Kid, que realmente foi uma grande força para difundir, né, e divulgar aí o nosso esporte.
E por que ele não é considerado? A gente estava conversando, a gente estava falando sobre as Olimpíadas, né? E infelizmente o karatê não entra no esporte olímpico. Por que ele não é considerado esporte olímpico? Olha, Renata, aqui para ser olímpico tem muitas coisas que estão nos bastidores, né? Envolve política, envolve questão financeira e envolve organizações. Cada país tem a sua organização. O Brasil é um país em que se permite, né, ter várias entidades representando uma modalidade. E para ser olímpico, elas têm que se entender em todos os continentes. Mas aí envolve o jogo de interesse político e tudo, são as partes que eu não gosto do karatê. Eu não gosto da parte política do karatê porque ela não é justa. A arte é nobre, mas a política que envolve ela para ela se tornar um esporte olímpico, um esporte rentável economicamente, ela não é boa, eu não gosto. E então, para ser olímpico, primeiramente tem que se organizar. O Brasil aqui tem em torno de talvez umas 10 federações aí, e essas federações jamais se unirão em prol de um objetivo, que é organizar o evento único no país, para depois todos os países fazerem isso e para nós chegarmos a uma entidade única mundial, para que essa entidade apresente o karatê e ele se torne olímpico. Mas o karatê já foi apresentado várias vezes, né? Cada 4 anos reúne lá o Comitê Olímpico Internacional para ver qual modalidade vai entrar. Eles ameaçam aquelas que é pouco rentável de tirar, né? Tem muitas. Então o karatê eles acham fascinante, mas a questão política não deixa o karatê chegar lá. Na Europa ele é muito mais bem difundido do que aqui no Brasil. Porque na Europa, se as TVs a cabo lá, compram as imagens, os eventos do karatê. Então o circuito europeu é disputadíssimo e você assiste. Quando eu estava na Escócia em 2001, eu cansei de ver campeonato de karatê nos canais lá, né, enquanto a gente estava de folga, tudo. E realmente é uma potência, mas o resto do mundo não colabora. Então tem diferença entre os países? Muita diferença, principalmente a cultural, né? A gente estava conversando. Os pais de hoje eles já estão, né, entendendo bem, mas se a gente for ensinar karatê com filosofia e o lúdico, que é o que a criança precisa, os pais acham que está perdendo tempo, que a criança está indo lá para brincar. E eles não percebem que é através da brincadeira que a gente faz as crianças se interessar por algo, né? E nós sabemos que é benéfico, a criança não sabe, ela sabe o que é gostoso. Uma criança, se perguntar para ela o que você gosta, ela fala um monte de coisa. Agora, falar assim, olha, o que é bom para você, ela não sabe. É isso daí. A gente está falando sobre criança e você comentou que aqui em Americana as escolinhas hoje têm o karatê como uma das matérias, né? Seria assim. Explica pra gente como que é essas escolinhas. Renata, a gente tem que exaltar o trabalho dos professores. A Americana tem ótimos professores. Daqui surgiu muitos campeões e muitos bons professores. Eu também trabalhei no passado em Santa Bárbara do Oeste e acompanho lá porque tem um amigo meu que dá aula, que é o João Donizete. E o que tem Americana não tem cidade nenhuma do Brasil, eu acho, pelo que eu conheço de karatê. Porque nas escolas municipais, a maioria, não sei falar se são todas, mas a maioria tem projetos de karatê, tem trabalho de professores sérios dentro dessas escolinhas. Santa Bárbara, que é a nossa vizinha, uma cidade amiga nossa, né, de Americana aqui, eu sei que a Secretaria de Cultura lá contratou vários professores, tem núcleos lá de karatê lá que são muito bons também. Então eu considero que é uma cidade privilegiada, porque é um auxílio para a criança dentro da sala de aula. E ainda mais agora, né, que está tendendo a ser tudo período integral. Então essas crianças aí, através do karatê, conseguem dominar melhor, né, o cansaço, longe de casa, longe dos pais. Então esse trabalho com o karatê no município aí, nas escolinhas aí, eu acho que tem um grande retorno para o cidadão. Não estamos nem pensando em competidores, estamos pensando em cidadão. Eu estava vendo alguns VT sobre as criançadas mesmo nas escolas
E os pais sentem realmente a diferença da filosofia, que a gente acaba batendo na mesma tecla, mas sente a diferença porque é o respeito. Você ensina a criança desde pequena, que eles falam que com 2, 3 anos já começa a poder praticar o karatê, e eles sentem a diferença dentro de casa realmente do respeito pelos colegas, pelos pais, por tudo, né? Tem um fato engraçado, né? Aí meus amigos, às vezes a gente conversa, né? Os professores, quando nós estamos reunidos, a gente brinca. Tem criança que ele chega no bebedouro, né? Acabou o treino, aí aquela fila, né? Porque é o calor, né? E aí ele pega um copinho, enche de água, bebe, fica ali segurando, bebe 2, 3 copos d'água sem deixar os outros encostar. E eu não permito uma coisa dessa. Eu acho um absurdo um negócio desse. Ninguém ensinou. Bom, aqui no karatê você vai aprender. Olha, você enche o seu copinho de água, se retira da frente para os outros que estão na fila e lá, cada um pegar o seu. Se você tiver vontade de tomar mais água, entre na fila novamente e pegue mais água. Se a água, quem vai beber por último vai beber aquela água quente. Não vai deixar de ter água. Nem vai saciar no momento. Então isso aí é disciplina, é respeito. Olha, eu estou com muita sede, mas eu tenho que saber que o meu amigo aqui também precisa de água. Então, em respeito a ele, eu vou pegar um copo que não vai ser o suficiente, mas já vou deixar ele pegando dele. Coisas básicas, mas no karatê a gente ensina, tem que aprender isso, senão... Imagina o adulto se ele vai respeitar o direito do outro, né? Não. Vai ser mais um daqueles que estaciona errado na vaga de deficiente e vai achar que ele tem razão. E ainda briga por não estar passando na frente aí. É bem por aí. Professor, fala um pouquinho da troca de faixas. A troca de faixa, Mariana, hoje eu uso outra mentalidade, como eu disse a vocês. Eu vi coisas lá fora que eu achei que era importante englobar aqui na nossa mentalidade, na nossa cultura. Eu não tenho mais esse tempo de você ter que esperar X meses para se graduar. Antigamente era de 3 em 3 meses, quando eu comecei. Depois ficou de 4 em 4 meses para você se graduar. Chegou nas faixas, começou a escurecer, aí é 8 meses, 1 ano. Não, é por desempenho durante os treinamentos. O resultado está sendo ótimo, por quê? Porque as crianças, elas entendem que o desempenho dela está sendo avaliado em todas as aulas. E às vezes ele se gradua muito antes daquele tempo que era pré-determinado. Então a graduação hoje, no meu conceito, né? Até discuti muito isso aí com o Odair, porque na parte, a criança já mostrou que tem capacidade, aí eu vou ficar segurando ela 8 meses numa graduação, talvez ela vai ser desestimulada. Exato. Ela percebe que está melhor do que as outras que estão na mesma fase. E estaciona, né? Exatamente. Então eu tenho que premiar ela pelo desenvolvimento dela. Com certeza. Então eu estou usando esse critério já faz mais de 3 anos, porque eu sei que na Europa é assim, no Japão já é assim. Olha que o Japão é extremamente tradicional, né? Eles já usam assim. Um belo dia o aluno chega lá, o professor gradua ele, não tem exame marcado, não tem X tempo marcado. E as cores? As cores no karatê, que o estilo nosso é o Shotokan, e a amarela, ele inicia na branca, né? A branca não é graduação, determina a iniciação. Então é a amarela, a vermelha, a laranja, a verde, a roxa, a marrom, depois você é faixa preta, primeiro dan. Pegou a preta, primeiro dan. Depois vai ficando com a cabeça branca, aí você vai adquirindo alguns conhecimentos que você até então não tinha, aí a cada 3 anos, 4 anos, você vai graduando os dans. Eu, por exemplo, pela prática aí desde 1981, eu sou 5º dan de karatê, que é considerado como se fosse um mestre de karatê. A partir do 6º, 7º dan, aí a gente poderia dizer que tem um doutorado no karatê. Está quase lá, então. Vai demorar, né? Eu acho que a hora que começar a usar a bengalinha, eu acho que dá. E falando de criança, a gente tem um VT rapidinho aí de uma criança fazendo uma demonstração para as faixas pretas. Roda VT. Aí, Sato. Diferença das crianças europeias, de outros países, porque eu vi os vídeos que eu vi, os brasileiros é um pouco mais diferente, o estilo da luta mesmo, de como, do porte, de como eles fazem os movimentos.
A diferença está na dedicação de cada atleta, né? O europeu, o que o professor fala e pede para eles fazer, eles cumprem à risca. O brasileiro, na nossa cultura, não somos assim. Nós somos quebradores de regra, nós somos questionadores ao extremo. Então, para você pedir para um atleta mudar algo que ele já aprendeu, você tem que ter muitos argumentos para ele tentar deixar aquele vício, abrir a mente para o novo, né, para coisas diferentes. Então, quando eu treinei seleção, eu cheguei a ficar desanimado, porque eu tentava mudar um jeito de movimentação, algum cacuete que o atleta desenvolvia, e não conseguia. Por quê? Porque ele não abria a mente dele. Então, chega uma época que você fala, eu acho que eu deveria ter ido ensinar karatê na Europa, porque eu ia formar um monte de campeões, porque aqui eu não consigo mudar nada daquilo que ele aprendeu. Então, eu acho que os europeus, eles estão realmente à nossa frente, o Japão está à frente de todo mundo, e o Brasil é muito bom até uns 12 anos ali, porque tem competição mundial, a cada 2 anos tem um campeonato mundial, e essas crianças aqui do Brasil até os 12 anos, eles se dão muito bem, aqueles que conseguem ir até lá fora competir. Mas acima dessa idade aí, realmente a gente fica bem para trás deles, porque nós não conseguimos mais mudar muita coisa no atleta. E às vezes ele começa treinando muito forte, a partir já dos 4, 5, 6 anos, né? Que nem eu disse da cultura lá dos pais, meu filho vai brincar, eu vou atirar, não vou perder meu tempo. E aí quando ele chega na idade de ser um atleta para ser lapidado, ele já está enjoado, desanimado, já está parando, enquanto que os europeus fazem o contrário. Eles brincam de treinar karatê até os 12 e começam a lapidar eles a partir daí. E aí, quando ele se torna juvenil e adulto, só dá eles nas finais das competições. Quando a gente fala de karatê, uma das imagens que vem na nossa cabeça seria a quebra de tijolos. O que você tem aí a dizer sobre isso? Olha, eu já fiz isso. Vocês podem não acreditar, mas eu já fiz. Gente, isso daí é arte, é técnica, é treinamento. Existem pessoas que sabem fazer isso e fazem com maestria. Mas eu particularmente aconselho todo mundo que quiser quebrar alguma coisa, pega o martelo, a marreta, o machado, qualquer coisa, menos a sua mão ou a cabeça, não façam isso. Se você der uma canelada para quebrar uma madeira, vai levantar um galo na sua canela. Isso daí, eu vou ser sincero, respeito as técnicas e quem cultua. Mas no meu dia a dia eu não faço mais isso e prometo não incentivar ninguém a fazer, porque causa danos que hoje sara, mas quando na velhice você vai sentir os problemas. E a questão de proteção em treinamento, até mesmo nas lutas? A proteção do karatê, hoje é permitido você usar caneleira, protetor do dorso do pé, do antebraço. Mas obrigatório mesmo é protetor bucal. Sim. E somente as luvas, né? As luvas oficiais deles aí. Mas o atleta ele pode usar todos esses outros aí que eu falei. E tem algumas modalidades de criança usam capacete e protetor de tórax também. As mulheres usam os protetores de mamas, né? Que elas colocam um acrílico por baixo e uma camiseta por cima. Elas ficam bem protegidas. Perfeito. Hoje, quando a gente fala de esporte, o esporte que está em evidência realmente é o MMA. Correto? Isso, correto. Nós temos aí um forte representante, que é o atleta Lyoto Machida. Ele já teve o cinturão aí, fez alavancar a questão de aderentes ao esporte? Olha, ele nos ajudou muito, né? O Lyoto, eu chamo de o lutador clássico, né? Ele não ganhava a luta espancando ninguém ou sangrando. Ele ganhava, foi campeão do mundo sem nenhum arranhão e tudo. Mas ele mudou o estilo de lutar, ele teve que ser mais agressivo e não era o que ele treinava, porque ele treinou sempre com o pai dele, né, a família dele, né? Eles têm origem no karatê lá. Então ele foi campeão do mundo com o karatê que o pai dele ensinou para ele e a equipe dele ali, de preparadores dele. Mas, enfim, o Lyoto Machida, eu acho que é um cara que tem que ser bem respeitado, porque a formação, né, o berço dele, a educação dele, contribui, né? Contribui muito para os jovens que pensam em lutar. Você não precisa ser um mal educado ou um cara todo, vamos dizer assim, todo meio deformado para ser um lutador de MMA. Você pode ser um lutador de MMA, né? Tá em alta, muito alto o Muay Thai. O Muay Thai eu respeito muito a doutrina deles, é um respeito muito bom. Na minha academia tem Muay Thai também, inclusive.
E o karatê pode englobar muito. E o jiu-jitsu que mudou para um caminho ótimo, né? O jiu-jitsu está infiltrado em disciplina, respeito. Nós não ouvimos mais falar naquelas pancadarias que acontecia no Rio de Janeiro, aquelas brigas, aquelas coisas horrorosas em boate. Hoje os lutadores de jiu-jitsu, de muay thai, de karatê, tudo estão focados numa boa disciplina e cada um buscando o seu caminho. Isso aí, a gente pediu para vocês ligarem e vocês ligaram. Então, Mariana, quais são as últimas participações, porque as ligações estão encerradas e também a gente já está encerrando o programa. Olha, são apenas recadinhos, tá? Obrigado. Do Gilson Bier. Conheço, Gilson. Mandou um Bier. abraço. Obrigado, Gilson. E uma aluna, Sabrina Compani, Sabrina. que parabeniza pelo programa. Ela é maravilhosa. Ela trouxe 3 medalhas para a Americana nos Jogos Regionais. Ela ficou vice-campeã na luta individual, na luta em equipe e no kata em equipe. E o Parabéns a Sabrina. E o nosso querido amigo Silvio Silva, do Lente aí na segunda-feira, mandou um abraço também pra gente. Um grande abraço, Obrigado. Silvio. Você está me assistindo, né? Você que briga comigo que eu não assisto vocês. Segundo, estou sumida, mas você está me vendo e eu sinto você também, meu amigo. E agora, infelizmente, acabou o nosso tempo. Quero agradecer, Valdir, pela sua gentileza de ter vindo ao programa, de ter falado um pouquinho dessa arte marcial tão linda que acompanha você há tanto tempo. Obrigado, Renato. Eu que agradeço e fico muito feliz com a oportunidade, né? Eu nunca imaginei que o karatê pudesse ter um espaço tão grande que nem vocês nos deram aí. E muito obrigado aí para vocês e parabéns aí pelo programa. Obrigada. E eu tenho que dar boa noite a Mariana, nossa estreante no Lente Esportiva, que veio me ajudar aqui a reforçar o nosso time. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Foi um prazer aí estrear. Vou aparecer mais, tá? Um abraço aí para nossa telespectadora Maria Luísa Demarque. Abraço. Foi um prazer conhecer aí essa outra atividade, essa outra luta aí, além do Muay Thai, que eu já conheço melhor. Obrigado, Renato. Eu que agradeço. Eu agradeço você também por ter ficado essa 1 hora aqui com a gente, ter curtido um pouquinho do que é o karatê. A Lente Esportiva é isso, a gente abre portas para aqueles esportes que são conhecidos, mas nem tanto difundidos. Não sei se é essa a ordem aí, mas infelizmente futebol e a Fórmula 1, né? A gente podia ter uma Fórmula 1 aí de artes marciais, mas a Lente Esportiva está aqui para isso. Se você tiver também alguma arte que queira mandar para a gente, que a gente ainda não passou, mande aqui no nosso e-mail, liga aqui, manda uma sugestão de pauta que a gente tem o prazer de estar recebendo o pessoal aqui. Muito obrigado pela sua quinta-feira aqui comigo durante 1 hora. Tenha um ótimo final de semana. Beijo a minha mãe Ivani e minha vozinha Tetê. Um beijo. Fica com Deus. E fique com o quadro Nada a Ver também, como sempre, acompanhando na nossa semana. Ter um corpo sarado é o desejo de muitos homens e mulheres. Em busca de um bumbum durinho, um tanquinho bem definido, uma legião de adeptos da vida saudável toma conta das academias por todo o país. O Nada a Ver de hoje vai te dar 4 dicas inusitadas e diferentes de como você ficar com esse corpão sarado sem precisar ir para a academia. Levantamento de copo. Tríceps de coxa. Levantamento de cunhado bêbado. Bíceps cachorral.
Realização NET Cidade. Um serviço NET.